Olá, eu sou Francis Wilker, estou aqui no FIAC Bahia como curador, participando do Seminário Internacional sobre Curadoria e Mediação em Artes Cênicas. Quem vai contar sua história? Então, eu participei do FIAC compartilhando um pouco da minha experiência com curadoria e procurando relacionar de uma maneira talvez mais intrincada procedimentos de criação que estão presentes no meu trabalho artístico como diretor, como performer, com as práticas de curadoria ou com um pensamento de curadoria, seja para festivais, seja para projetos culturais. E também pude desenvolver uma oficina, uma ação dentro do FIAC esse ano, que tentou jogar aí um pouco, brincar com os 10 anos que o festival estava comemorando aí ao longo de 2017. Na oficina nós selecionamos 10 fotos aí dos 10 anos do FIAC, onde era possível você identificar espectadores. Essa ação foi inspirada num documentário que eu gosto muito, do meu querido Chico Pelúcio, do Grupo Galpão, chamado Flor, Minha Flor. Que ele pega uma foto da apresentação do Romeu e Julieta e vai conversar com os espectadores, daquele momento, daquela época. E aí a gente fez isso com alguns dos espectadores do FIAC, pedindo para que eles dissessem algo sobre aquele dia, que eles estiveram assistindo a algum espetáculo do festival aí ao longo dos 10 anos. E nós convidamos também outros criadores para que pudessem ouvir essas memórias, essas narrativas, e pudessem criar outras coisas a partir delas, outros mundos a partir delas. Então a gente teve com o pessoal da Tanto, que é um coletivo muito bacana de arquitetura e design de Salvador, e com o Ed, que é um músico também genial, que experimenta muito com a sonoridade, que essas pessoas, esses criadores ouviram as narrativas, as histórias, e nos devolveram isso numa resposta poética com outras criações. Então pensando aí um pouco como é que a memória, ela starta, ela dispara outras inspirações para criar, para seguirmos criando, inventando outras e outras e outras narrativas. Eu acho que eu penso muito essa função da curadoria como uma função artística e que ela se articula conceitualmente e também na prática, em jogo, em diálogo com a prática artística. E eu gostaria de arriscar dizer que tem algo também, talvez mitologicamente falando, ou arquetipicamente falando, um pouco aí, se eu fosse para a mitologia grega, para o Hermes, essa figura que transita, que tem asa nos pés, ou para a figura do Exu, que também transita entre os mundos. Então, para mim, talvez o curador há na sua função um aspecto que é um aspecto de agenciamento, de trânsito, de mobilização, de conhecer diferentes mundos, de querer tentar criar possibilidades de ligação, de encontro, de contato, de curto-circuito entre esses mundos. Eu acho que o fato de ser artista, ele interfere, ele influencia verticalmente a minha maneira de pensar a curadoria, porque para mim é um ato também criativo, né? Eu não estou criando pelo artista, mas pensando modos de articular um jogo entre o que o artista propõe e a cidade e as diferentes comunidades que fazem uma cidade. Então, para mim, tem uma atitude aí que é uma atitude de criação, que ela não é só uma atitude de juntar coisas, mas que envolve identificar, envolve analisar, envolve combinações, que para mim são procedimentos também artísticos. Eu acho que o tema do FIAC nesse 2017 é um tema muito sensível para a realidade do Brasil e do mundo, que eu acho que a gente vive um choque muito grande de pontos de vista, onde o diálogo tem se tornado muito difícil, a escuta tem se tornado um enorme desafio. Então acho que quando o FIAC procura estimular uma reflexão sobre as diferentes narrativas, as diferentes histórias, quem vai contar a sua história, é também partir do pressuposto de que existem muitas histórias, muitos interesses em jogo, em disputa, e que talvez a arte e o teatro seja um lugar, um tempo e espaço possível de restaurar a possibilidade do diálogo, do encontro. Então acho que isso diz muito do Brasil que a gente precisa, do passo que a gente precisa dar no país. Eu tenho ficado muito mexido com tudo que tem acontecido no país. É quase um ataque contra o pensamento, contra a arte e o artista de modo geral, como esse agente
que é por natureza, como a Eleonora Fabião costuma brincar, o performer ele é um complicador social. E eu acho que ao longo da história o artista está querendo inventar mundos e problematizar o mundo que a gente vive, conversar com o mundo que a gente vive. Então, para mim não cabe censura, não cabe o cerceamento. Eu acho que a arte é o lugar, a criação é o lugar da liberdade, sobretudo. Por outro lado, eu acho que é um papel nosso pensar modos de aproximação, modos de construir também outros diálogos, e talvez a gente precise entender outros vocabulários para ser capaz de desmontar falácias, falsos argumentos de uma maneira que as pessoas também compreendam, entendam. E aí eu acho que isso é uma tarefa de casa que a gente tem que, pelo menos eu não tenho uma resposta para a situação que a gente está vivendo, mas eu estou muito mexido, muito provocado. E aí eu me sinto um caranguejo com água quente sendo jogado em cima, né? Então me tira do lugar, me faz pensar. E às vezes me faz questionar também sobre o meu vocabulário, sobre como conseguir também construir narrativas que cheguem, que conversem. Porque tem uma galera aí especializada em construir uma narrativa muito imediata, muito vazia de argumentos sólidos, que às vezes muito apegada a dogmas religiosos, mas que estão conseguindo trazer isso de uma maneira e num jeito de conversar com o senso comum que cola. Então, assim, como desprogramar essa lógica, né? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito como artista. Como desmontar essa lógica barata, perniciosa, hipócrita e às vezes muito violenta, né? Quase sempre muito violenta na subjetividade, nas singularidades e muito esvaziada de um pensamento racional, né? Acho que a Georgette falou muito disso num espetáculo que ela apresentou no FIAC, né? O Afinação, de um esvaziamento também desse lugar do ser humano como um ser da razão, né? Da construção de pensamento. Então acho que a gente tem uma tarefa de casa aí que ela não é simples. Bom, esse ano foi o primeiro ano que eu vim ao FIAC, né? Então eu sempre estudei ou ouvi falar sobre o FIAC. E para mim a palavra que sempre teve associada ao FIAC, né? Pensando no FIAC, assim, uma marca, para mim a palavra que estava associada ao FIAC é a palavra experimentação. E eu saí do FIAC talvez com isso ainda mais reforçado, porque eu acho que é um festival que está se repensando o tempo inteiro. Eu acho que é um festival que não tem medo do tombo, que não tem medo da queda. E eu acho que poder preservar o lugar do risco, da possibilidade da queda, do fracasso, do vazio, isso é tão importante para quem é artista. E como um festival de arte não preservar o lugar do risco, da experimentação, da possibilidade do fracasso e da queda. E eu acho que esses são, para mim, traços do FIAC, traços de quem quer arriscar, de quem tem sede, talvez, de construir outros modos de operar, outras maneiras de dialogar com a cidade, com os agentes culturais e sociais da cidade. E eu saí muito estimulado, assim, eu acho que as experiências que se encontraram, Piauí, Colômbia, Bolívia, que se encontraram também no espaço do seminário que eu pude participar esse ano, foram narrativas, foram histórias que alimentaram a minha chama, assim, a minha sede de ser artista, de querer morrer artista, de querer ser cada vez mais um curador, um pesquisador, um professor muito comprometido com a arte do meu tempo e com as possibilidades que ela tem de criar outros espaços nesse mundo tão pobre de experiência que a gente vive.